Nessa aula nós vamos estar implementando a parte de autenticação da aplicação. A autenticação ela é bem simples. Nós vamos criar uma rota de login. Essa rota vai receber um e-mail e a senha. E se esse e-mail e a senha estiver correto, vai ser gerado um token. Esse token que vai ser utilizado para validar que o usuário realmente está logado. Então, é, depois quando a gente for implementar a parte de autorização, para a gente acessar as rotas autorizadas, ou seja, as rotas que precisam de estar logado, nós vamos ter que estar passando esse token na requisição para a gente conseguir acessar essas rotas. Então, o token vai ser para isso. Então, vai ter a rota login vai receber o e-mail e senha, se tiverem esse e-mail e senha corretos, se correspondem, vai estar gerando token. E esse token vai poder ser utilizado para estar acessando rotas que precisam estar logadas. É, pra, Como token, a gente vai estar utilizando o JWT, que é o JSON Web Token. É, Esse token ele é composto por três partes. Essa vermelha, que no caso é o header, que vai ter informações do tipo de algoritmo de token, o algoritmo que foi utilizado para codificar. Essa parte roxa, no caso, vai ser o payload, que no caso é alguns dados não sensíveis. É importante que o token ele não é criptografado igual a senha, ele é codificado, então pode ser facilmente revertido. E por último é essa parte azul, que é a signature, que no caso vai ser isso que vai ser utilizado para validar que o token é realmente válido. Essa assinatura vai ser gerada através de uma chave secreta que vamos estar definindo no back-end. Essa chave secreta ela tem que ficar só no back-end, não pode ser compartilhada, já que é ela que vai garantir, porque se outra pessoa tem a chave secreta, ela consegue gerar uma assinatura e consegue validar que aquele token é válido, mesmo o token não sendo válido. Então é importante que essa assinatura fique apenas no back. Para estar utilizando o JWT, aí a gente vai ter que estar instalando essa biblioteca, que é a Nest.js JWT. Também vamos estar instalando outra biblioteca, que é o nestconfig, que é para a gente ter acesso a configurações de ambiente, no caso, variáveis de ambiente. São variáveis que vai estar apenas no projeto. Vou instalar aqui o JWT. E também vou estar instalando o nestconfig. Nestconfig. É, esse arquivo de variável de ambiente, no caso essas variáveis de ambiente, vai ser variáveis que vai conter configurações do projeto, como, sei lá, a porta que é utilizada, geralmente configurações do banco, como o usuário do banco, a senha, é, entre outras configurações da aplicação. Também podem estar adicionando nesse arquivo de configuração, que é o arquivo de variável de ambiente, é, a chave secreta que a gente vai utilizar. Aí, para estar utilizando esse arquivo de variável de ambiente, geralmente nós criamos um arquivo chamado .env. Esse arquivo ele também não é subido para o GitHub, não subimos ele. Se for num gitignore, dá para ver que ele é um dos arquivos que é ignorado aqui, o .env. Mais uma coisa que podemos estar fazendo é criar um arquivo de exemplo para outros desenvolvedores que for baixar a aplicação ter uma ideia de quais variáveis tem que estar colocando. Então, aqui no arquivo.env, vamos estar colocando duas variáveis, a chave secreta, que eu chamo de secret key, e essa chave secreta, ela tem que ser uma chave realmente secreta, difícil. Então, eu vou colocar valores aleatórios aqui, que é para ser o mais seguro possível, difícil de estar sendo replicada. E a outra vai ser a porta. Nós vamos estar definindo qual porta vai utilizar aqui no banco através desse arquivo .env. Nós precisamos também estar adicionando esse arquivo .env aqui
no módulo raiz do projeto. Aqui eu vou estar importando ele, que vai ser o config modular. Aí vamos estar passando for root e adicionando as configurações aqui nele. Com configuração eu vou colocar duas coisas, que a primeira é que ele vai ser global, que os outros módulos também vão ter acesso ao config service, então é global, e o outro é qual o caminho do arquivo de variável de ambiente. No caso a gente vai colocar ponto .env, que eu estou importando. Aqui é erro do preto. Pronto, já está configurado as variáveis de ambiente. Para testar, podemos ir nesse arquivo principal aqui o main.ts, onde vai ter as configurações de inicialização do projeto, e vamos estar adicionando para essa porta aqui, que no caso é 3000 por padrão, no caso sempre é 3000, para a gente estar definindo através do arquivo .env. Então aqui eu posso dar um app.get, aí eu pego o config service e chamo um get, que é no caso para pegar uma dessas variáveis aqui. Aí no caso as variáveis são identificadas pela chave, então eu vou estar pegando a port, então aqui eu passo port e eu consigo ter acesso a esse valor, que no caso aqui é 3000 também. Vou estar colocando aqui const port e vai receber isso. Aqui eu vou colocar um ou para ser ou a porta vindo do ponto .env ou 3000 por padrão. E aqui no app.list eu coloco essa porta. Vamos testar, eu vou colocar aqui, caso porta 3003. Então, se eu tentar rodar e não tivesse essa porta aqui, no caso eu excluir, ele vai estar colocando 3000. E se tiver conseguindo encontrar, ele vai estar rodando a 3003. Então, está rodando a aplicação. Start dev. Está rodando. E vou tentar acessar a aplicação. Colocar o host 3000. Não vai ter nada. Então, se eu colocar 3003, eu já consigo acessar a API. Caso aqui eu acho que tem a rota Hello World. Deixa eu ver. É só Hello. E já conseguimos acessar a aplicação na porta 3003. Eu vou voltar aqui para a 3000 para ficar padrão. Mas já estamos conseguindo acessar essas variáveis de ambiente. Quando a gente atualiza o ponto .env, mesmo usando o npm run start.dev, que ele fica monitorando as atualizações, ele não consegue não consegue detectar atualizações feitas nesse arquivo .env. Então a gente tem que, sempre quando mudar algo aqui no .env, tá parando a aplicação e rodando de novo. É, aqui se eu tentar rodar a aplicação não vai funcionar, porque ele agora está na porta 3000 novamente. Pronto. É, agora a gente tem que criar um módulo que vai ser utilizado para autenticação, que no caso eu vou chamar de auth. Eu uso aquele mesmo comando, o nest generate resource, e vai estar dentro da pasta models e vai chamar auth no spec, para não criar arquivo de teste. Ele vai ser uma API REST também, só que a diferença é que não vamos estar criando entry point. Então já temos aqui nosso arquivo de autenticação. Aqui nós vamos estar precisando adicionar o JWT. Então tem que estar importando ele aqui. Aqui eu vou estar colocando exportando JWT Modeler. Aí eu vou colocar register assíncrono. Eu geralmente uso esse assíncrono porque às vezes as variáveis de esse arquivo, esse módulo de configuração, ele é instanciado depois e acaba não conseguindo identificar as variáveis de ambiente aqui nesse módulo
autenticação. Então, eu coloco como assíncrono para ele esperar inicializar primeiro tudo, antes de poder estar iniciando esse modo de autenticação. Aí eu vou estar importando o config módulo para ele ter acesso ao config service. Vou estar usando o user factory e vou estar passando qual dependência eu vou estar utilizando, que no caso é o config service, que é do tipo config service. E no caso aqui vai ser uma arrow function. Aí eu vou estar passando a parte de a secret, no caso é a chave secreta do token. Eu vou estar pegando essa secret aqui do arquivo .env. Então eu vou dar um config service.get e a chave, que no caso é secret. E por último, eu vou estar adicionando algumas informações de assinatura, que no caso vai ser quanto tempo vai demorar para esse token expirar. Então, eu indico, eu vou indicar que ele vai expirar em um dia. Então, coloco um D. E aqui agora, deixa eu ver, vou estar colocando que esse modo de JWT Service vai ser global, então ISO global, no caso é global só, então true. E também vou passar que está injetando o config service, que é esse service que a gente está utilizando aqui. Então, config service. Aqui é porque eu dupliquei, então vou colocar para consertar todos e já está normal. Uma coisa que a gente pode estar fazendo agora é criando um DTO para as informações de login. Então aqui, ó, vou criar um DTO que vai fazer a validação que a senha e o e-mail tem que realmente não pode ser vazio. Então, vou estar colocando aqui out login, colocar só login.dto.df. Então vai ter uma classe login DTO, aqui o D maiúsculo, e vai ter o e-mail, que é um string, e a senha que também vai ser um string. Aí para ambos eu vou estar adicionando a validação que não é vazio. Então, is not empty. Então aqui e-mail é obrigatório. Da mesma forma com a senha. Senha é obrigatória. E agora vamos estar construindo o controle da nossa autenticação. Vai ter apenas uma rota que vai ser a de login. Então, vamos criar uma função assíncrona que vai chamar login e vai receber um e-mail e a senha. Então, aqui a gente pode utilizar o DTO. No caso, vamos pegar do body, aí esse e-mail e a senha. Aí vai ser do tipo login DTO. E por ser do tipo login DTO, nós sabemos que ele vai ter obrigatoriamente uma senha e um e-mail. E a gente pode estar criando até esse método aqui do auth service chamado login. Vou cortar aqui o body. Então vamos estar implementando agora esse método de login. Aqui eu só vou mudar aqui no controle. Então vai ser da mesma forma que as outras rotas e usuário e tarefa vai ser API. E aqui eu esqueci de adicionar o método, que no caso vai ser post, porque a gente vai estar enviando dados. Então post login. Então a gente vai acessar essa rota de login através de API barra login. É, aqui implementar o método login, então vou colocar aqui o login vai ser também do tipo login DTO, que é assíncrono. A gente vai estar precisando importar o JWT Service para ter acesso às é, variáveis, acesso ao método que vai fazer criar o token. Então, é
colocar como privado, vai chamar JWT Service, que é do tipo JWT Service. Pronto, importamos. Outra coisa que a gente vai ter que criar um método de usuário que vai pegar um usuário por e-mail. Então aqui, esse usuário vai ter que vir com a senha. Nossos métodos padrão de encontrar um usuário, ele pega o usuário através do ID e retorna sem senha. Esse método vai ter que retornar com senha, porque a gente vai ter que comparar a senha que o usuário passou com a senha do cadastrada. Então vai ser find by e-mail, está recebendo um e-mail, que é do tipo string. Aqui eu não vou colocar a verificação que não tem, eu só vou colocar para retornar. A verificação eu vou fazer no método de autenticação lá no Auth Service. Então ele vai retornar um usuário por e-mail e é só colocar find one, colocar a condição where e-mail é igual a e-mail. E aqui a gente tem que especificar que ele tem que vir com a senha. Então select, ele vai vir com o e-mail e a senha. Vai vir apenas esses dois e nosso método já está implementado. Aí aqui a gente vai ter que estar importando esse módulo de usuário. Então no out módulo eu vou dar um import. Então e, user módulo para a gente ter acesso ao user service. E aqui a gente importa também a esse user service. Então colocar como privado, somente leitura e user service, que é do tipo user service. Aí aqui a gente vai receber o login. Então, o que a gente pode fazer? Vai receber o e-mail e senha. A gente vai ter que estar pegando o usuário, então, com os user, vai receber user service.find by e-mail e vai estar passando o e-mail. Aí se não tiver de usuário, vou colocar se tiver usuário. Então, nós vamos também estar importando um breakcrypt para fazer comparar a senha, já que a senha do banco vai ser um hash e a senha que nós vamos estar passando é a senha mesmo. Aí a gente vai ter que estar usando o método bcrypt para comparar e, e a senha, uma hash com a senha. Esse método é o método compare. Então, se receber um usuário, eu vou estar comparando. Então, if await bcrypt compare. Aí eu vou estar passando a senha que a gente está recebendo e a senha do usuário que está vindo do banco, que no caso é o hash. Aí eu vou estar criando um payload. Aqui o payload vai ser apenas um objeto. E, e com isso a gente vai estar retornando um access token. No caso eu vou access token. Esse método aqui saindo do JWT Service, ele meio que vai estar gerando o nosso token. Então eu vou colocar o assíncrono. Então a gente vai ter que estar colocando um await. Então await. Ah não, o await é. Tá, await. Pronto, ele vai estar retornando. E aqui, se não foi encontrado o usuário, nós vamos estar lançando uma exceção. Então, throw new pad não autorizado. No caso, e-mail, colocar assim mesmo, e-mail e ou senha inválidos. Então, o que o método login está fazendo? Ele está buscando um usuário por e-mail. Se esse usuário foi encontrado, nós vamos estar comparando a senha com é, comparando a senha com o hash salvo no banco através do método compare. Aí, se for isso, a gente vai estar gerando o payload. E com esse payload, nós geramos o token através do método sign async. Aqui eu posso estar colocando um else aqui também,
já que se a senha não bater, ele vai também estar gerando o não autorizado. Então, basicamente, o método de login está concluído. Podemos até testar agora. Só fechar aqui. Deixa eu ver se está rodando tudo certinho. Ele está rodando. Aqui no Postman, vamos ter que estar criando esse método para a gente estar fazendo login. Aqui eu já tinha até criado, no caso, vocês vão criar uma nova pasta e uma requisição do tipo post. Essa requisição do tipo post vai estar mandando para localhost 3000/API/login, que é a rota que a gente definiu aqui no Auth Controller. Também vão ter que estar passando dados, que no caso é o e-mail e a senha. Aí com o e-mail e a senha a gente vai estar fazendo a requisição e ele vai estar retornando o token de acesso para a gente. E esse token vai ser utilizado é, nas outras rotas para a gente estar acessando. Então, aqui no próprio Postman, a gente tem como passar aqui nessa aba de autorização aqui qual o token. A gente escolhe o tipo de token. No caso, vamos estar utilizando esse bear token. Então a gente escolhe o tipo de token e passa o token. Aqui eu vou colocar para herdar da rota Pi, que no caso a gente vai utilizar esse token no nível aqui da coleção. E todas essas rotas todas essas requisição dentro dessa coleção vai estar herdando esse token. Então aqui a gente vai estar colocando bear token e passando o token que a gente tá pegando aqui da rota de login. Então, e esse token aqui, como eu tinha definido lá, vai ter validade de um dia. Então, por um dia, o usuário vai poder fazer a requisição, as rotas protegidas, que precisam estar logadas. Uma coisa legal também é que a gente pode ir aqui no JSON Web Token e colocar o token que recebemos. Então, já tem as informações que eu tinha passado, no caso e-mail, o sub, que são as informações que eu tinha passado no payload. E com isso finalizamos nossa parte de autenticação.